Segundo livro de Reis, ainda em pé, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. A palavra de Deus diz: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: ai, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-te, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Você já esteve numa situação onde você achava que as coisas estavam muito difíceis e as coisas se tornaram um pouco piores? Certa vez eu estava acompanhando um caso muito difícil de uma família que tinha perdido uma tia de um câncer prolongado, uma tia muito querida. E os familiares foram para o funeral em Brasília. Na volta, o carro em que estavam os dois filhos daquela mulher, o irmão dela e a cunhada, a esposa, também faleceram no acidente trágico, 4 pessoas mortas. Essas situações são situações extremas. Algum tempo atrás, um amigo meu estava vivendo uma situação muito difícil. Ele é muito espirituoso, e ele chegou para mim e me contou toda a situação difícil que ele estava enfrentando. E ele falou assim, eu falei para ele: rapaz, mas é bom lembrar que depois da chuva, e eu esperei que ele completasse. Ele diz: depois da chuva, vem a enxurrada e leva tudo. Né? Vem a enxurrada e leva tudo. Você já se sentiu assim? Numa situação na qual você acha que as coisas estão difíceis e as coisas ficam piores? Olha o que aconteceu nesse texto aqui. A Bíblia nos fala aqui de Eliseu, profeta, que tinha um grupo de seguidores. Ele tinha uma espécie de seminário. As pessoas iam com ele, andavam com ele, era um discipulado à moda do Antigo Testamento. Eles faziam esse método, caminhavam junto com Eliseu, iam para todos os lugares. Mas Eliseu era pobre. Eliseu não tinha absolutamente nada para oferecer para aqueles homens. O episódio anterior que nós estudamos mostra-nos exatamente isso. Um dia eles chegam num lugar e todo mundo com fome diz: o que a gente faz agora? Diz: sai para o meio do mato, vê se acha alguma raiz aí. E eles acharam uma espécie de colossíntidas, que são os tubérculos, que pode comer tanto o tubérculo quanto a folha. E ele disse: traz para cá, vamos cozinhar isso aqui, uma espécie de comida prática, né? E trouxeram. Quando colocaram, o primeiro que experimentou disse: isso aqui tem veneno, né? Não dava de jeito nenhum para poder comer aquilo. É uma espécie de mandioca brava. A mandioca é boa, mas a mandioca brava mata, né? É como cogumelo. O cogumelo é bom, mas cogumelo bravo ele te mata. E eles de repente perceberam que as coisas estavam exatamente nesse momento. As coisas estavam muito difíceis. E Eliseu, ele é um homem que descarta intencionalmente toda possibilidade de conforto e de segurança. Porque a Bíblia nos fala que nos textos anteriores, no capítulo 5, um homem muito rico, comandante do exército da Síria, chamado Naamã, esse homem extremamente rico veio ali e foi curado de uma lepra. E quando ele se viu curado, ele trouxe um monte de presentes e riquezas e muito dinheiro. Era um dinheiro para ele poder fazer um seminário, montar toda a estrutura. E sabe o que ele falou para o Naamã? Não quero não. E a Bíblia diz que Naamã instou com ele. Tipo assim: rapaz, pega, eu vejo a sua situação, recebe esse dinheiro. Não quero não, virou as costas e foi embora. Naamã, Eliseu é do tipo de homem que despreza a segurança, despreza o conforto. Ele vive na linha limítrofe da miséria, mas ele detesta essa coisa de depender de gente, né? Mas agora as coisas ficam piores. Por quê? Porque os discípulos dos profetas, vendo aquela situação apertada, complicada, disseram: profeta, se a gente for lá na beira do rio, do Jordão, a gente pega um machado aqui, vamos lá, cortamos umas traves, vamos fazer um lugar mais espaçoso aqui para nós, está muito apertado o lugar onde estamos. Ele diz: vamos lá. Só que eles não tinham dinheiro nem para comprar machado. Eles foram e compraram, pegaram um machado emprestado. Chegam ali na beira do rio, quando estão cortando a árvore, o machado cai lá dentro, né? E machado, você sabe, né? Machado sem cabo, é como a gente costuma dizer: eu nado como machado sem cabo.
Não tem chance. Vai para o fundo. E aí o rapazinho fica desesperado. Ele diz: ai, meu Senhor! Ai, meu Senhor! E ele diz: por que você está angustiado desse jeito? É porque era emprestado. Olha a situação deles. Eles não tinham machado, agora eles devem um. Ou seja, eles não tiveram dinheiro antes para comprar um, agora eles não apenas precisam pagar o que devem, vão ficar sem um, do mesmo jeito. A situação continua calamitosa e agora de uma forma pior. Por que o machado era alguma coisa assim que eles não tinham? O machado parece um instrumento tão barato, né? Haviam razões econômicas e razões políticas. A primeira razão, a razão econômica, é que provavelmente eles não tivessem mesmo dinheiro nem para comprar um machado. Machado era um trabalho de ferreiros, era obra trabalhada, e às vezes não tinha dinheiro. Em época de guerra, por exemplo, priorizava-se armas, e inflacionava o preço das coisas. Mas há uma razão política também. A Bíblia nos fala de um tempo em que os filisteus vieram em Jerusalém e levaram cativo todos os ferreiros para o seu povo. Para quê? Para que eles não pudessem fabricar armas, nem amolar armas, nem construir ferramenta nenhuma. Então, às vezes, havia uma escassez por uma razão política. Nós não sabemos o que cenário está aqui por detrás, mas o fato é que eles não tinham um machado, e agora tem menos um. Eles não puderam comprar, e agora eles precisam pagar. Isso me faz lembrar de uma experiência que eu e Sara tivemos na nossa lua de mel. 33 anos atrás, com vontade de casar, não tinha muito dinheiro não, mas tinha muita vontade de casar, né? E vamos juntar os trapos, vamos lá e resolvemos casar. E aí vamos para a nossa lua de mel e nós queríamos tanto fotografar esse evento nosso, né? Gravar essa época e marcar esse tempo. E nós pegamos emprestado de um amigo muito querido nosso. Ele emprestou a máquina de fotografia dele. E nós vamos para a praia, vamos para Santa Catarina, todo chique, tirar fotografia, não sei o quê. Na volta, a nossa máquina é roubada, né? Nós ficamos sem as fotografias de lua de mel e agora nós não tínhamos uma máquina e tínhamos que pagar uma, né? Cenário maravilhoso. Muitas vezes na vida, gente, a gente começa a pensar exatamente assim. O Salmo 42, versículo 7 fala que um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Eu não gosto muito desse texto bíblico porque ele esconde a coisa, mas o que ele está dizendo é o seguinte: um abismo parece que chama outro. Você leva um tombo, é como se você estivesse numa praia, você leva um caixote, aí o outro caixote vem logo em seguida, e você vai apanhando, você vai apanhando, você vai apanhando. É isso que o salmista está falando na experiência dele. Ele diz: todas as suas ondas passaram sobre mim. Eu estou enfrentando uma situação em que eu não sei o que fazer, porque tudo que eu acho que já chegou no limite, não chegou no limite ainda. As coisas ainda estão batendo, estão batendo, estão batendo. É aquele tipo de gente que pega um empréstimo para saldar uma dívida e de repente a dívida dele aumenta, ele não resolve o que ele tinha, ele complica ainda mais. Ou aquele tipo de gente que está vivendo um relacionamento muito truncado, um casamento muito ruim, separa para resolver as coisas, aí complica mais. Né? Ou aquele tipo de gente que vai fazer um exame por causa de uma pequena dor que sente e de repente descobre que o problema dele é muito maior do que ele imaginava que fosse. Um abismo chamando outro abismo ao fragor das suas catadupas. Então a pergunta talvez que eu pudesse fazer aqui é o seguinte: as coisas podem ficar pior? Eventualmente pode ficar pior sim. Tá? Nós somos levados a situações limites. O que é que nós podemos aprender com situações limites? E aqui nós estamos vendo exatamente a situação limite. Primeira coisa que esse texto parece me ensinar, meus queridos, é que situações limites nos ajudam a clamar. E é exatamente isso que acontece. A primeira frase desse rapazinho, desse discípulo de profeta aqui para Eliseu foi: ai, meu Senhor, o que é que eu faço agora? Para onde é que eu vou? Existe uma música americana muito conhecida, desses negros espirituais que eu amo tanto, diz assim: where should I go but to the Lord? Onde é que eu poderia ir se não para o Senhor? Para onde eu vou se não for para Deus? Quando as coisas chegam na situação limite, eu vou para onde? Para onde eu posso correr se eu não correr? Para Deus. Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E nessas horas de situações limites, onde os recursos nossos se tornam escassos e as nossas alternativas desaparecem, para onde você vai se não for para o Senhor? Situações limites nos ajudam a clamar. Salmo 18:8, o salmista fala: na minha angústia clamei ao Senhor. Quando as coisas apertam, nós vamos para Deus clamar. Eu estou angustiado, minha alma está triste, eu preciso fazer isso.
O 14º rei de Israel foi um homem chamado Manassés. Manassés era o cão chupando manga sentado numa pedra na quarta-feira de cinza. Nenhum rei foi tão complicado e tão maligno quanto Manassés. Esse Manassés, ele fez de tudo o que era errado, a ponto de sacrificar, construir templo para o deus Moloque, sacrificar seus filhos no altar de Moloque no vale de Rinom. Era um homem que construiu templos para Baal. Foi um homem que se desviou de Deus, fez Israel pecar. A vida desse homem, a liderança dele foi um desastre para Israel. E ele não morria. Era um homem que, o reinado dele, a Bíblia fala que durou 52 anos. Mas olha o que acontece. No meio dessa opulência dele, dessa malignidade dele, os assírios invadem Jerusalém e levam Manassés cativo. Manassés vai embora. O que vai acontecer com a vida dele? Ele não faz a mínima ideia. Ele não tem nenhuma ideia do que pode acontecer com ele, porque ele está cativo. Bastava um decreto do rei, ele estava morto. E a Bíblia diz que lá na cadeia, cativo, longe do Senhor, a quem ele tanto desprezou, a Bíblia diz o seguinte, que Manassés deveras orou ao Senhor. Olha o que o texto diz em 2 Crônicas 33:12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor e humilhou-se. E então foi reconciliado, voltou para Jerusalém, e o texto diz, então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Não é interessante? Olha essa expressão, Manassés deveras orou ao Senhor. Essa expressão deveras não é muito comum no nosso vernáculo, mas ela significa mais ou menos o seguinte, ele passou a orar de verdade. Porque tem oração, gente, que a gente faz que é oração de mentirinha. Já teve essa sensação? Oração de mentirinha, não é de veras não. É oração, mecanismos compulsivos da nossa alma. Nós não estamos orando. Nós estamos brincando de orar. Manassés não está brincando de orar. Lá no cativeiro, longe do seu reinado, longe de Deus, agora ele reconhece que Deus é Senhor. E ele começa a orar deveras. Situações limites nos ajudam a orar de verdade ao Deus verdadeiro. E é isso que nós aprendemos nesse texto. Esse discípulo de profeta fica desesperado e diz, o que nós vamos fazer agora? Esse machado era emprestado, nós não temos recurso, o que nós vamos fazer? Né? Segunda coisa, situações limites devem ser melhores consideradas quando nós entendemos a realidade do outro. Porque quando a gente lê esse texto aqui, a gente diz, cara, um machado. O que você faz se você perder o machado? Aliás, você nem tem machado em casa? Tem machado em casa? Por que você precisa de um machado? Machado na cidade vale nada. Bem, vale alguma coisa. Mas na roça, na selva, se você não tiver nenhum outro instrumento, meu querido, o machado vai ser uma coisa mais fantástica que você poderá ter. Né? Exato. Agora, deixa eu colocar aqui uma situação. Se você perdeu o seu emprego, o seu celular, a sua casa, a sua escola, o seu trabalho, né? Então, quando nós começamos a considerar essas possibilidades, a gente começa a entender o seguinte. Se eu perder um machado, eu vou ali e compro outro. Machado é a coisa mais barata que tem. Não faço nem ideia de quanto seja, mas eu imagino que não deve passar de 20, 30 reais um machado. Né? É por aí. Você vai lá e compra outro machado, está tudo resolvido. Não é esse o caso. Esse machado aqui tem um valor simbólico e ele representa muito daquilo que a gente perde. Mas a gente só vai entender o valor das coisas quando a gente tem a perspectiva do outro. Deixa eu dar um exemplo aqui mais pessoal também. Eu e minha esposa temos uma dificuldade diferente para lidar com problemas, já aprendemos isso. Eu tenho extrema dificuldade para lidar com problemas reais. Qualquer coisinha pequena, que é real, eu tenho que lidar com ela. Pequenas coisas que precisam ser definidas e eventualmente o que eu faço? Eu procrastino essas coisas que eu não gosto de lidar com elas e vou sofrendo com elas, eu adio. Eu tenho que decidir esse negócio, tenho que fazer isso aqui, e eu vou transferindo para amanhã, porque é uma situação que eu não quero lidar, ela é chata, eu tenho que resolver, mas eu não quero ir resolver, tá? Aí eu começo a ficar angustiado. E nessa hora, é muito bom ter a Sara do meu lado, porque a Sara não tem crise com coisas reais. O negócio está pegando fogo, ela vai chegar para mim e dizer, bem, o Senhor vai cuidar, está tudo certo, Deus está no controle disso aí, você está com medo por quê? Vamos lá, o Senhor vai abençoar você, vai ser uma bênção para você, e aquilo, muitas vezes, tem sido um enorme alento para o meu coração, porque a Sara coloca as coisas na perspectiva de Deus e vamos embora. Sara não tem problemas, não tem dificuldade para lidar com problemas reais. Realidade para ela é tiro de letra. Agora a garotinha tem um problema sério.
lidar com problemas imaginários, com pensamentos. Ela então entra nas crises dela, de pensamentos, de ansiedade, de perguntas, de questionamentos, e aí ela sofre, e eu não tenho muita certeza de que ela ajuda muito a resolver meus problemas, mas eu não tenho muita certeza se eu consigo ajudá-la a resolver os problemas dela. Está entendendo? Se você não entrar no problema do outro, você não vai exatamente entender o que o outro está sentindo. E é o que nós vemos exatamente aqui nesse texto. Por quê? Porque o que você percebe nesse texto aqui é que situações limites são melhores consideradas quando nós entendemos a realidade do outro. Em outras palavras, a gente precisa calçar o sapato do outro para saber onde é que está doendo. E é isso que nós percebemos. O machado aqui, meus queridos, é alguma coisa puramente simbólica. O machado era essencial para eles, não é essencial para nós. Mas um carro, um telefone, um emprego, uma escola, o celular, tudo isso pode se tornar uma coisa extremamente importante para nós. E pode muitas vezes não fazer sentido para um ou para outro, mas se nós olharmos a perspectiva do que está sofrendo, fica mais fácil. Se chama, em psicologia, de empatia. Sofrer a dor do outro, estar com a dor do outro. Terceira coisa que eu queria tirar de lição aqui é que Deus está sempre presente de forma inusitada nas nossas situações limites. É o que nós vemos aqui. Eu queria ressaltar a questão de Deus estar presente de forma inusitada. Porque o que eu faria se eu estivesse aqui na situação de Eliseu? Eu, com meu pragmatismo pós-moderno. O que é que eu faria se eu descobrisse que o machado se perdeu? Primeira coisa, bem, o rio é grande, tem muita lama aqui, muita folha, muitos detritos, vai ser meio complicado, mas se nós arrumarmos um mergulhador da região que seja bom, nós vamos resolver esse problema, não é mesmo? Onde é que nós podemos contratar um cara, achar um cara aqui que seja um cara que vai resolver o nosso problema aqui? A minha logística vai funcionar, não é assim que você faz? Vamos resolver os problemas com a nossa logística? Quem é que pode nos ajudar? Onde é que nós podemos pedir ajuda? Será que o Google pode me dar alguma pista sobre como achar um machado que caiu no fundo do rio aqui? Como é que eu faço para achar isso aqui? Será que tem dicas aqui que eu posso comprar? Será que tem algum mergulhador que já mostrou isso no YouTube fotografado para eu poder descobrir como é que eu resolvo esse negócio aqui? Né? Ou seja, na verdade, eu tentaria encontrar todas as soluções plausíveis, naturais, normais, convencionais, para poder descobrir isso aqui. O inesperado, porém, é o que acontece nesse texto. O inesperado surge aqui de que forma? A forma como Deus faz. O que é que Deus faz quando não há saúde? O que é que Deus faz quando a vida nos empareda? O que é que Deus faz quando o machado afunda? Muitas vezes Deus resolve de forma natural, mas muitas vezes Ele resolve de forma sobrenatural para mostrar a glória dEle e que Ele está sob controle de todas as coisas. Vou usar mais um exemplo da minha família. Meu sogro era um seminarista pobre mesmo. Ele se apaixonou por uma menina lá de Rio Claro, e apaixonado por ela, queria casar com ela, não tinha muito dinheiro. Quando ele foi para o seminário, ele foi estudar na escola de Caratinga, aos 18 anos de idade, foi a primeira vez que ele colocou um sapato nos pés. Até então não tinha calçado nenhum sapato. Criado na região de Ferrugem, família muito pobre, muito crente, mas muito pobre. Ele veio para Caratinga para estudar, depois foi para São José Manuel da Conceição, em São Paulo, para estudar, fazer seminário, e ajudava a limpar o seminário para poder pagar os estudos dele. Era assim a situação dele. Se apaixonou pela menina, Dona Loide, e queria casar com ela, e com muito sacrifício foi lá, juntou dinheirinho, catou tudo com terra reserva, e conseguiu comprar a aliança. Comprou a aliança e vai visitar os familiares dele lá em Ferrugem, fazer trabalho de férias, e todo feliz, e vão para o rio, né? Tinha um rio muito gostoso na porta da casa, e ali estão brincando, acho que o bicho estava meio magro de comer pouco, né? E a aliança, foi embora, já era. E aí sai todo mundo atrás, caçando a aliança, onde é que caiu, ninguém sabe onde caiu, nem sei o quê, vai procurar nada, ninguém acha a aliança naquele rio, que começa a ficar enlameado, tanto cavar e procurar, nada. Voltaram para casa muito tristes, todos os irmãos, né? E no outro dia cedo, todos muito crentes, o Uriel, o Toniel, o irmão dele, orou ao Senhor, acordou de madrugada, orou ao Senhor e disse: Deus, me ajude a achar essa aliança. Deixa eu achar essa aliança para o meu irmão. O Senhor sabe que ele não pode comprar outra aliança. Deixa eu ir lá. Ele pegou uma peneira,
e foi para o rio. Bem, método mais natural, não é mesmo? Vamos pegar uma aliança, com a peneira as opções vão aumentar. Na hora que ele chega no rio, a primeira levada dele da peneira, na hora que ele faz assim, ó, a aliança não cai na peneira. Ela cai no dedo dele. Né? Não sei se nesse dedo ou nesse dedo. Caiu no dedo dele. Né? Grudou. Do jeito que grudou, ele voltou, mostrou para o irmão dele, acordou o irmão dele e disse, está aqui. A aliança está aqui. Do jeito que caiu, ele colocou. Isso para mim, gente, é forma inusitada de Deus fazer as coisas. As formas convencionais estavam ali. Deus disse, não quero forma convencional, não. Eu quero a não convencional. Eu quero a inusitada para mostrar que o poder é meu. Eu é que faço as coisas. E é isso que Eliseu faz aqui. Olha o que Eliseu faz. Esse cara não tem lógica na cabeça dele. Ele pega um pedaço de pau e diz, onde é que foi mais ou menos que caiu o machado? Caiu por aqui. Ó. Você sabia, no rio, onde é que caiu, você bate o machado. Caiu por aqui. Ele pega um pedaço de pau e joga. O machado levanta. Vocês já viram machado sem cabo flutuar? Mesmo com cabo não flutua, mas sem cabo. O machado flutua. Vai lá e pega o machado. Deus faz o inusitado porque Ele quer fazer o inusitado. E quando Deus quer fazer o inusitado para mostrar a sua glória, Ele vai fazer o inusitado acontecer. E aí, meus queridos, não tem jeito de não repetir a frase do Dr. Joe. Dr. Joe usou muitas vezes nos nossos encontros de conselho, nas experiências pessoais, nas trocas. Ele, toda vez que surgia uma situação meio difícil, complicada demais, situações limites, ele dizia assim, eu só quero ver o que Deus vai fazer. Como é que Deus vai sair dessa? Como é que Deus vai sair dessa? A coisa está tão complicada, como é que Deus vai resolver isso aqui? Eu só quero ver como é que Deus vai sair dessa. É isso que esse texto está nos ensinando, meus irmãos. Tá? Como Deus resolve? Muitas vezes métodos naturais e muitas vezes métodos inusitados. Não foi assim? Deus faz mandar codornas no arraial para saciar 2 milhões de pessoas. E que coisa maluca. Vem codorna de tudo quanto é lado. Parece que criaram tudo no mesmo tempo. E vai tudo na mesma revoada, para o mesmo lugar. Para isso acontecer, Deus já deve ter preparado a logística dele muito tempo depois, antes, né? Colocou as codornas por ali para chocar, né? E quando nasceram, diz, agora vocês vão para o lado de cá, o vento está para cá, né? E elas vão para o meio do deserto, sem rumo nenhum, cai dentro de um arraial, e o pessoal fica doido ali. Né? Deus pega uma mulher com 90 anos de idade e diz assim, você vai ficar grávida. E eu vou fazer de ti uma grande nação que vai nascer de você. Ela diz, você está ficando louca? Ficando louco, eu não tenho mais condição. A Bíblia diz que Sara chegou a rir. Deus pergunta, por que ela está rindo? Tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ele pega uma menina adolescente que não conhecia nenhum homem e diz, você vai ficar grávida do meu espírito. Ela diz, mas como é que vai ser essas coisas? Eu não tenho caso com nenhum homem. O Espírito Santo vai descer sobre você e você vai ficar grávida. E ela diz, está aqui, o meu corpo, dispõe de mim, Senhor. Mulher crente. Não tem nenhuma resposta para nada daquilo ali, não, da promessa de Deus, mas é crente. Ama Deus. Não é assim a cruz? Não é isso que mostra-nos o Evangelho? A cruz mostra exatamente isso. Um Deus que olha para nós, nas nossas limitações, e a Bíblia diz em Jó 4,17 o seguinte, seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante de Deus Criador? Quem é que pode ser puro aos olhos de Deus? Quem é que pode, por sua própria obra, alcançar a salvação? O salmista, no Salmo 49, versículo 7 e 8, diz assim, ao homem verdadeiramente, ninguém pode redimir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Qualquer esforço que você fizer para a sua salvação não vai resolver. O que Deus faz? Ele usa o inusitado, ele pega o seu filho amado e o coloca numa cruz para morrer por nós. Nós somos um machado sem cabo. Ele nos tira do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tira da condenação e da corrupção para a sua liberdade. Nós éramos perdidos, sem chance nenhuma. Ele nos achou e nos perdoou. Nós estávamos na lama, Ele nos fez flutuar no rio da graça dele. É isso que Deus faz
porque Ele é Deus. Que Deus assim nos ajude. Amém. Senhor, eu sei que muitos irmãos aqui, gente que ama o Senhor, dentro do seu universo, Pai, está se sentindo como aquele discípulo do profeta ali, que vê a situação limite. Pai, não há nenhuma alternativa, o saldo é devedor, é para menos, e as coisas estão mais complicadas. Eu quero, Deus, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor hoje esteja trazendo graça aqui no nosso meio, Pai. Trazendo o inusitado, Pai. Fazendo, Deus, aquilo que homem nenhum pode fazer para a Tua glória. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Abençoa-nos. Amém, Senhor.